precisou levantar em meio 120 príncipes para ajudar a tomar conta de todas as terras que ele havia possuído. E dentre esses 120 príncipes, ele instituiu 3 presidentes, para que ele não viesse a ser fraudado nas suas finanças, nem no seu domínio ali, para que ele tivesse um controle maior sobre tudo aquilo que ele possuía. Ele contava com mais 3 cabeças. E essas 3 cabeças estavam acima de 120 cabeças, que eram homens de confiança. Mas entre esses 3 presidentes, que o rei, a qual chamava a atenção pelo seu espírito de excelência, havia Daniel, que ele tinha, por Daniel, precisou levantar em meio 120 príncipes para ajudar a tomar conta de todas as terras que ele havia possuído. E dentre esses 120 príncipes, ele instituiu 3 presidentes, para que ele não viesse a ser fraudado nas suas finanças, nem no seu domínio ali, para que ele tivesse um controle maior sobre tudo aquilo que ele possuía. Ele contava com mais 3 cabeças. E essas 3 cabeças estavam acima de 120 cabeças, que eram homens de confiança. Mas entre esses 3 presidentes, que o rei, a qual chamava a atenção pelo seu espírito de excelência, havia Daniel, que ele tinha, por Daniel, todos dentro daquele arraial sabia que Daniel se ajoelhava diante da janela do seu quarto, voltado para Jerusalém, a capital, a terra do seu Deus. E ele fazia ali 3 orações durante o dia, manifestando a sua fé, dando graças ao Deus de Israel. A fé de Daniel não era uma fé fingida, a fé de Daniel não era uma fé escondida. Eles sabiam disso. Sabendo disso, foram diante do rei. E, de má fé, começaram a confabular com o rei, a exaltar o erro do rei, a dizer para o rei: nossa, rei, o Senhor vive, grande é o Senhor. Por que o Senhor não faz um decreto? Porque o Senhor estabelece aqui uma lei de que ninguém vai poder adorar Deus nenhum durante 30 dias. Somente o Senhor poderá ser exaltado durante esses 30 dias. O reino da Pérsia era um reino politeísta. Eles não adoravam a um Deus apenas. Existiam vários deuses lá. E nessa passagem, aonde esse decreto foi levantado, não era só contra o Deus de Israel, mas o foco era Daniel. Mas para mascarar, para impedir a fé de um, eles deixavam até de adorar o Deus que eles acreditavam. Eles pegavam até para eles, vinha até para eles o prejuízo do decreto, porque eles também moravam lá. Foram lá, convenceram o rei, e o rei carimbou o decreto de que durante 30 dias não se poderia adorar a Deus nenhum, não poderia cultuar Deus nenhum naquele reino. Daniel fica sabendo do decreto do rei. Daniel desce, Daniel vai à sua casa, Daniel se ajoelha na frente da janela, como Daniel fazia todos os dias, e Daniel dá graças ao Senhor, e Daniel faz as suas orações, e a Bíblia vai dizer que durante todo o dia, no mesmo horário, Daniel fez o que ele fazia sempre, como de costume. Aqueles homens, os príncipes e os presidentes que tentavam fazer de Daniel o país, foram lá, constataram que Daniel, mesmo diante do decreto, estava de joelhos, orando. Os inimigos de Daniel chegaram na casa de Daniel, invadiram a privacidade de Daniel, e pegaram Daniel orando, pegaram Daniel com a boca no pó, pegaram Daniel dando graças ao Senhor. Foram diante do rei, o plano seguia como esperado. Chegaram diante do rei e falaram com o rei o seguinte: rei, Daniel não te saúda, Daniel não te reconhece como rei, e tampouco Daniel faz questão do decreto do Senhor estabelecido.
pessoas não sabiam é que o rei admirava Daniel. O que essas pessoas não sabiam que a fé de Daniel era exposta e que o rei conhecia o Deus de Daniel. O que essas pessoas não entendiam é que naquele mesmo dia o rei tentou ali um jeito de livrar Daniel até a noite, até a tarde daquele dia. O rei relutou com as suas próprias palavras. O rei não estava acreditando que ele havia colocado Daniel naquela situação. Chega a tarde, o dia já tinha se passado, mas, como se diz, os perseguidores não se cansam. Aqueles que gostam de atormentar, que possuem fé fingida, não se cansam. Foram diante do rei de novo. O dia havia passado, foram lá pressionar o rei. Viraram para o rei e falaram para ele: rei, mas o decreto que o senhor falou, o decreto que o senhor calibrou esse novo, está dizendo, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode haver alteração. Está dizendo que precisa cumprir o que está escrito lá. O rei não teve outra opção. Dentro daqueles 3 reinos, dentro de toda aquela terra que ele possuía, era lei. O decreto que era feito em cima das leis dos persas não podia ser alterado, não podia ser quebrado. O rei não tinha opção. Manda o rei buscar Daniel. Glória a Deus. Sobe Daniel diante do rei. Daniel manda, o rei manda, que feche Daniel na cova, porque era essa sentença, o decreto. E quem quebrasse ele seria jogado na cova dos leões, digno de morte. Eu imagino a tristeza no coração desse rei, de ter caído numa dessa por causa de vaidade. Ter caído numa dessa por causa da sua própria exaltação, não conseguiu ver nem ler o pensamento do ímpio. O rei faz com que Daniel seja colocado naquela porta. E o rei sela aquela porta e o rei ordena que ninguém toque naquele selo. Mas o rei tinha fé. Não. O rei conhecia a fé de Daniel. E a Bíblia vai dizer que o próprio rei vira-se para Daniel. E não é um questionamento, é uma afirmação. O rei vira profeta nessa hora. Ele vira para Daniel e ele diz: certamente, Daniel, o Deus a quem tu serve te livrará. O rei libera uma palavra. Daniel está calado até o momento. Daniel não se manifesta. Porque Daniel conhecia o Deus que ele tinha. Daniel conhecia o Senhor que ele servia. Existia um contentamento no coração de Daniel que, infelizmente, para um soa com arrogância, mas Daniel não precisava sequer pensar, porque o Deus que ele servia era suficientemente capaz de livrar ele daquele lugar sem que ele pedisse. Mas o rei está aflito. A palavra vai dizer que após o rei liberar essa palavra sobre Daniel, o rei vai para o seu palácio, para os seus aposentos. O rei consagra um jejum. Eu estou falando de um homem idólatra. Eu estou falando de um homem que servia a outros deuses. Eu estou falando de um homem que foi movido não pela sua fé, mas pela fé de alguém que ele conhecia. Porque ele via Daniel dar graças ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele via tudo que o Senhor havia feito até aquele momento por meio de Daniel. Ele reconheceu o espírito de excelência que tinha na vida de Daniel. E o rei se coloca numa posição de intercessor nesse momento. Quando Deus manda, não tem título. Quando Deus manda, não tem homem. Quando Deus manda, não tem ninguém que impeça o poder de Deus de acontecer. Os maiores ou os menores, seja quem for, quem Deus quiser, colocar de joelhos orando pela sua vida, levantar para te livrar, Deus vai colocar, Deus vai fazer. Nós estamos falando de um rei que entrou no seu quarto, consagrou o jejum, e a Bíblia vai dizer que ele não ouviu música e tão pouco dormiu enquanto Daniel estava naquele lugar. Ele não descansou, igreja.
Ele estava perturbado porque ele havia colocado o homem de Deus numa situação constrangedora. Ele estava perturbado. Ele estava ali com medo da ira do Deus de Daniel, porque ele sabia que ele era o Deus de Daniel. E ele sai apavorado, ele levanta cedo, ele não dormiu, ele levanta cedo. E o primeiro lugar que ele vai é na cova onde estava Daniel. E ele pergunta, ele chega lá com uma voz trêmula, ele chega lá com uma voz triste, angustiada, e ele começa a gritar para Daniel: Daniel, o seu Deus te livrou. O seu Deus foi capaz de te livrar. O rei estava perguntando, ele não estava questionando o poder de Deus de Daniel. Ele estava aflito em constatar se o Deus de Daniel tinha tido poder suficiente para tirar ele daquela situação, porque ele, como rei, como o homem mais poderoso daquela terra, não podia. E Daniel responde ao rei: vive o rei. Tão certo o Senhor me livrou, para que fique claro, para que fique provado, que tão pouco eu peguei contra ele, e muito menos eu tentei contra você. Sai Daniel, sai o rei, aleluia, de dentro da cova. O rei manda buscar os acusadores de Daniel. Todos aqueles 120 príncipes, homens de confiança, homens de título, homens que dentro da hierarquia daquele reino eram considerados voz do rei, são jogados à morte. E a Bíblia do Senhor vai dizer que desses aí não sobrou nem os ossos, porque os leões devoraram todos. Todos. E o rei continua. O rei reconhece o poder de Deus naquele lugar. Ele reconhece o poder de Deus de Daniel. E o rei escreve um decreto. O decreto que diz assim. Nós lemos no início, vou ler de novo. Então o rei Dário escreveu para todo o povo e nações, e línguas que habitam toda a terra: paz vos seja multiplicado. Eu estabeleço o decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e ele resgata, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o decreto do rei. Mas o que eu quero dizer para a igreja nessa noite é que nesse decreto ficou estabelecido que o Deus de Daniel seria um Deus imutável enquanto existissem as terras do rei Dário. Enquanto ele fosse rei, dentro do reinado dele, não existiria outro Deus tão grande quanto o Deus de Daniel. Mas eu quero dizer algo à igreja nesta noite: nós não temos limite para o poder de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje, que Ele será o mesmo amanhã. Hoje, graças a Deus pela graça, pelo sacrifício de Jesus, não tem limite sobre a terra para que se manifeste o poder do nosso Deus. Não há limite, não há limite, não há barreira para que Deus opere o poder dele. Nós estamos, aleluia, debaixo da graça, mas ela
impedimento, algo que impedia Daniel de sair, algo que impedia Daniel de ir, algo que impedia Daniel de se tornar livre. Não existe essa pedra para nós. Não existe essa pedra para a igreja. Quando Cristo entregou a sua vida, o véu foi rasgado. O peso dos nossos pecados foi pago. O que impede a gente de viver um milagre tão grande quanto o de Daniel é a nossa falta de fé. O que impede a gente, aleluia, de viver grandes coisas é a má vontade do nosso coração. É a prioridade que está no lugar errado. A prioridade de Daniel era manter-se firme, era manter-se fiel, custe o que custar. A prioridade de Daniel era, mesmo se ele morresse, naquele dia ele morreria dando graças ao Senhor, o seu Deus. Mas como nós estamos vivendo nesse tempo, toda oportunidade que nós temos por qualquer coisa, nós paramos as nossas orações. Por qualquer coisa nós paramos, nós desistimos de buscar e nos encher da presença do nosso Deus. O Deus de Daniel é o seu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. O Deus de Daniel continua sendo o Deus dos seus filhos, o Deus dos seus netos. Porque Deus não muda. Se Deus fez milagre no tempo de Daniel, Deus pode fazer milagre hoje. Deus pode fazer milagre na sua casa. Deus pode fazer milagre na sua vida. Mas a Bíblia ensina que milagre é para quem crê. A Bíblia ensina que milagre é para quem acredita. Se nós venimos à casa do Senhor pedir algo grande, se a nossa necessidade, a nossa fé, o que nós viemos buscar nesta quinta-feira profética é algo impossível para nós, a nossa fé precisa ser do mesmo tamanho. A nossa entrega precisa ser do mesmo tamanho. A Bíblia diz que Deus dá ao que Ele ama enquanto dorme, mas alguns vão precisar clamar. Alguns vão precisar pedir por causa de rebeldia, por causa de desobediência, por causa de espírito de divisão. Alguns vão precisar pedir perdão. Alguns vão precisar reconciliar-se com o Senhor diante da sua face. Alguns vão precisar começar a trilhar o caminho de novo, recomeçar. Mas nessa noite eu quero te dizer que o Deus imutável de Daniel, o Deus imutável que foi anunciado lá no reinado de Dário, Ele ainda não mudou. Ele tem poder para perdoar os seus pecados. Ele tem poder para restaurar a sua casa. O Senhor tem poder para restaurar a sua vida. O Senhor tem poder para te curar. Ele é Deus. Que nessa noite não seja apenas uma quinta-feira profética. Que nessa noite não seja só mais um culto. Que nenhuma das vezes nós viermos diante do Senhor, ou na sua casa, ou na sua presença, quando nós oramos em outros lugares, não seja só mais um dia. O nosso Deus é grande. Então venha diante dele com uma fé grande. Espera desse Deus coisas grandes, porque Ele quer operar coisas grandes. Ele quer fazer com você coisas grandes. O missionário Bruno falou algo aqui no início. Ele falava acerca da bondade de Deus. Ele falava de como o Senhor ainda nesse tempo quer operar e do tamanho da sua bondade. Deus continua sendo bom, igreja. Muitos somos nós. Que nós possamos reconhecer nessa noite também os nossos erros e os nossos pecados. Porque para que haja restauração, precisa ter reconhecimento dos erros. Precisa reconhecer o tipo de perdão. A gente precisa chegar diante do Senhor com o coração verdadeiro. Como que Deus vai consertar algo para cada um de nós
aceitamos, né? Que da nossa boca tem saído coisas que desagradaram ao Senhor, nossas atitudes não têm sido boas. Não estou julgando ninguém, estou falando no meio do Espírito, julgue cada um a si mesmo, por onde tem andado, o que tem feito, o que tem falado. Eu só posso dizer para a igreja nessa noite que Deus não mudou. E se você crê, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Porque quando tem um homem ou uma mulher de Deus no altar, não quer dizer que seja ele que esteja aqui. Eu não estou falando de mim. Não é a pastora que está aqui falando, eu estou falando no meio do Espírito. Então, todo homem de Deus, todo ministro ordenado dessa casa, quando sopra esse altar, fala no meio do Espírito. Então, acenda o Espírito no seu coração para que você também receba o Espírito. Para que o Espírito Santo de Deus repouse sobre você nessa noite. Para que ele acenda a chama do seu coração. Para que ele faça, como foi orado aqui pelo missionário Bruno, desatando as amarras, jogando as correntes por terra. É preciso orar. É preciso crer. Não há impedimento para essa geração viver milagres. E eu quero profetizar sobre a igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você que pode, coloque sobre os seus pés, vamos orar ao Senhor. Mas não fica só nas minhas palavras. Ore ao Senhor. Permita o Espírito Santo de Deus, aleluia, tocar seu coração nessa noite. Aleluia. Glorioso Deus, amado Pai. Deus de graça, Deus de poder, Deus santo, Deus poderoso. Deus, a tua palavra, Deus, foi pregada. A tua palavra, Deus, foi pregada, foi ministrada, Deus, neste lugar. Como profeta do Senhor nessa noite, Deus, eu profetizo o Espírito de excelência sobre a vida dos meus irmãos. Nessa noite, meu Pai, que repouse sobre cada um que aqui está o Espírito Santo de Deus, mas com o dom da excelência, Pai. Que nós não tenhamos mais, Pai, nos distrair. Da igreja, em nome do Senhor Jesus, não venha mais se distrair. Mas que nós possamos focar, Senhor Jesus, nas tuas maravilhas, nos teus milagres. Crê, Senhor Deus, o Senhor é fiel para cumprir em nós abundantemente mais do que aquilo que nós cremos e acreditamos. Pai, eu acredito na igreja, eu acredito na tua palavra não foi pregada. Deus, eu oro porque eu creio. Eu creio que o Senhor pode, Deus, transformar as vidas que aqui estão. Eu creio que o Senhor pode descer, Deus, nesta igreja. Eu creio, Deus, que o Senhor pode curar. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor pode restaurar por meio do Espírito Santo de Deus, que já passeia, Deus, por este lugar. Que nós possamos, Senhor, estar com o nosso coração aberto. Sinta Ele, igreja, passando no meio de vocês nessa noite. Deus, como ministro do Senhor nessa noite, eu oro, mediante Deus a tua palavra que foi pregada. Deus foi estabelecido que é egoísta na eternidade. Mas hoje nós não precisamos de homens, nós não precisamos de leis para te adorar, nós não precisamos de decretos, Deus, para adorar você, porque o Senhor é Deus e a você em nome de Jesus. Nesta noite, Espírito Santo de Deus, entra Deus no coração da igreja, entra Deus no lar, na visão da igreja, visita Deus a mente, visita Deus no coração. Deus, nesta noite, nesta oração, eu peço ao Senhor restauração. Deus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado tirar, tudo aquilo que o inimigo tem tentado roubar, tudo que o inimigo tem tentado impedir. Deus, anjos ministradores do Senhor, entre no mundo espiritual agora, e
visita, meu Deus, os mares e vistas dessa igreja, aonde está chegando, Deus, o chão desse microfone, e o Senhor possa operar milagre na vida, Deus, dos crentes, na vida, Deus, daqueles que creem, Deus, no seu poder. Deus, a igreja, Senhor, possa testemunhar o teu poder a partir de hoje. Deus, que glória, na batalha, eu estou pedindo sobre a vida da igreja, o espírito de excelência, nada mais Jesus vai ficar pela metade, nada mais vai ficar pela frente do caminho, unção nenhuma mais vai ser perdida, ministério mais respeitado vai cair, porque o Senhor é Deus, que tudo parece, que todos os lados dessa casa, perfeito é o Senhor, todas as vidas que entram por essa porta, perfeito é o Senhor, nós decretamos hoje, no mundo espiritual, a vitória da igreja, sobre a feitiçaria dessa terra, nós decretamos a vitória da igreja, em nome de Jesus, sobre as maldições que são lançadas na vida daqueles que aqui estão. Deus, que o Senhor possa entrar agora, que o Senhor possa desatar no mundo espiritual, quebrando, Deus, as correntes agora, na bacana, na bacana, Tem anjos passeando nessa igreja. Tem anjos esperando a oração da igreja. Tem anjos querendo entregar bênçãos à igreja.
Mas a igreja está distraída. E o Senhor manda dizer de novo à igreja, em nome de Jesus, não é tempo de olhar para trás. Sai da cova. Sai da cova. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, estendendo a mão para você. Dizendo a vocês, eu não quero te tirar desse buraco. Eu quero te tirar dessa escuridão, aonde entra ciclo, começa ciclo, encerra ciclo, você cai de novo. Quando você cai, você está lá de novo. Mas vamos profetizar nessa noite no Espírito de Excelência. Vai para casa comigo. Que todas as maldições que tem te lembrado para mesa do povo, que todas as palavras ruins, tudo que tem feito endurecer o seu coração contra a igreja do Senhor, contra as pessoas que aqui estão, o Senhor manda você perdoar. O Senhor manda você abrir seu coração nesta noite e entender que quem escolhe é Ele. Não para, em nome do Senhor Jesus, profetiza, igreja. Profetiza. Os anjos aqui estão esperando a igreja pedir. Os anjos aqui estão esperando a igreja pedir. Não tenha uma fé pequena, em nome de Jesus. Nós possamos ir para casa hoje com essa palavra no nosso coração e pedir ao Senhor que durante o resto da semana Ele continue falando no nosso coração, Ele continue falando no nosso espírito, Ele continue falando na nossa mente, e que aí nessa semana nós possamos a perceber a manifestação do Espírito de Ser em nós. O que você tocar será abençoado. O que você começar a fazer vai chegar até o final. Espírito de excelência também é criatividade, é estratégia. Eu não sei o que você faz na sua vida, eu não sei o que você faz no seu dia a dia, mas talvez você esteja precisando disso. Que o Senhor te dê um ânimo a mais, que o Senhor te dê estratégia para você continuar seguindo. Por isso o Senhor diz, não olhe para trás. O Espírito de excelência está sobre vocês essa noite. Nós vamos entregar aqui nessa noite milagre e vitória para aqueles que creem. Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus é bom. Louvado seja Deus.